Vi meu filho saindo de madrugada com uma pá no ombro, caminhando em direção ao fundo do quintal, como se carregasse o peso de todos os pecados do mundo. Não era a primeira vez que ele fazia isso. Já tinha visto aquele comportamento estranho 3 vezes na última semana. Sempre no mesmo horário, sempre com a mesma expressão no rosto. Uma mistura de medo e determinação que gelava meu sangue. Mas naquela noite de abril, quando finalmente juntei coragem para segui-lo e descobrir o que estava fazendo, o que encontrei atrás da casa me fez cair de joelhos no chão. Minhas pernas cederam, minha visão escureceu nas bordas, e quando acordei deitado na terra úmida, com o rosto do meu filho sobre o meu, chorando desesperado, eu sabia que nada mais seria como antes. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Deixa eu te explicar como cheguei naquele momento. Como uma vida inteira de confiança e amor paternal desmoronou em uma única madrugada. Como descobri que às vezes os maiores segredos não estão escondidos longe de nós, mas enterrados bem debaixo dos nossos pés. Eram exatamente 3h27 da manhã. Sei disso porque acordei com sede, como sempre acordo nesse horário por causa dos remédios para a pressão que tomo antes de dormir. O Dr. Marcelo sempre me alerta sobre beber mais água durante o dia, mas eu esqueço. Então acordo toda a madrugada com a boca seca, a garganta raspando. Minha casa é pequena. 3 quartos, sala, cozinha e um quintal grande que vai até os fundos onde começa o matagal. Comprei essa casa faz 35 anos, quando me casei com a Ivone. Criamos nossos 3 filhos aqui. Lucas, o mais velho, mora em São Paulo agora. Trabalha com tecnologia, ganha bem, casou com uma moça de lá. Carla, a do meio, está nos Estados Unidos. Conseguiu um emprego de enfermeira em um hospital de Miami. Manda dinheiro todo mês, boa menina. E tem o Pedro, meu caçula, 32 anos. Ainda mora comigo desde que a Ivone faleceu, faz 2 anos. Câncer de pâncreas. Levou ela em 4 meses. Rápido demais. Brutal demais. Pedro nunca saiu de casa. Não por ser dependente ou preguiçoso. Ele trabalha, tem um emprego fixo como técnico em manutenção na prefeitura. Ganha seus R$ 2.500 por mês. Ajuda com as contas, faz compras, cozinha melhor que eu. Ele ficou porque sabia que eu não conseguiria ficar sozinho nesta casa depois que a Ivone se foi. Nunca disse isso com palavras, mas eu sabia. Via na forma como ele me olhava durante o café da manhã, como perguntava se eu tinha tomado os remédios, como deixava bilhetes na geladeira quando saía cedo para trabalhar. Pedro sempre foi o filho mais tranquilo, quieto, introspectivo. Nunca deu trabalho, nunca se envolveu em confusão, nunca trouxe preocupação. Era só um rapaz bom, trabalhador, que amava a mãe e respeitava o pai. Por isso, quando comecei a notar mudanças no comportamento dele há 3 semanas, meu estômago começou a revirar. A primeira vez que percebi algo estranho foi em uma segunda-feira. Acordei às 3 da manhã, como sempre, para beber água. Quando passei pelo corredor, vi que a porta do quarto do Pedro estava aberta. A cama estava vazia. Achei que ele estivesse no banheiro, mas a luz estava apagada. Olhei pela janela da sala e vi uma silhueta no fundo do quintal. Era ele. Estava parado perto da cerca que separa nosso terreno do matagal. Só ficou ali, imóvel, por uns 10 minutos. Depois voltou para dentro, passou direto por mim sem me ver, foi para o quarto e fechou a porta. No dia seguinte, durante o café, perguntei se estava tudo bem. Tudo ótimo, pai. Ele respondeu sem levantar os olhos do pão com manteiga. Você saiu de madrugada ontem? Ele travou. O garfo ficou suspenso no ar por 2 segundos. Depois continuou comendo. Não me lembro, devo ter ido ao banheiro. Menti. Eu sabia que estava mentindo. E ele sabia que eu sabia. Na quarta-feira, aconteceu de novo. 3 da manhã. Desta vez ele estava cavando. Consegui ver pela janela do meu quarto que dá para os fundos. Tinha uma pá. Cavava com movimentos rápidos, desesperados. Depois parou. Ficou olhando para o buraco que tinha feito. Então cobriu tudo de novo e voltou para casa.
Meu coração batia tão forte que doía. Que diabos meu filho estava fazendo? Enterrando o quê? Por quê? Pensei em ir lá, em confrontá-lo, em exigir explicações, mas algo me segurou. Medo, talvez. Medo de descobrir algo que não queria saber. Medo de que meu filho, meu caçula, o menino que eu ensinei a andar de bicicleta, estivesse envolvido em algo terrível. Na sexta-feira, Pedro chegou em casa diferente. Estava pálido, suado. As mãos tremiam quando pegou o copo de água que ofereci. Disse que estava com dor de cabeça, que ia deitar cedo. Às 9 da noite ouvi a porta do quarto dele trancando por dentro. Fiquei na sala assistindo ao jornal. Notícias ruins como sempre. Assaltos, corrupção, violência. O Brasil sangrando pelas bordas. Desliguei a televisão às 10h30. Fui para o quarto, tomei meus remédios, deitei. Mas não consegui dormir. Ficava pensando no Pedro. Nas madrugadas, na pá, no buraco, no segredo que ele carregava como um peso morto nas costas. Às 2 da manhã ouvi a porta dele abrindo. Passos leves no corredor. A porta dos fundos rangendo. Levantei devagar, meu coração disparado. Fui até a janela. Ele estava lá de novo. Desta vez com uma lanterna. A pá no ombro. Caminhando em direção ao mesmo lugar de sempre. Foi quando tomei a decisão. Ia seguir ele. Ia descobrir o que estava acontecendo. Mesmo que doesse. Mesmo que destruísse tudo o que eu achava que sabia sobre meu filho. Coloquei uma calça por cima do pijama. Calcei os chinelos. Peguei minha própria lanterna da gaveta da cozinha. Saí pela porta lateral que dá direto para o quintal. A noite estava escura. Lua nova. Apenas as estrelas forneciam alguma luz, mas não era suficiente. Liguei minha lanterna no modo mais fraco para não chamar atenção. O quintal parecia diferente de madrugada. As sombras das árvores se contorciam. O vento fazia as folhas sussurrarem coisas que eu não conseguia entender. Caminhei devagar. Meus 62 anos pesavam em cada passo. Os joelhos reclamavam, as costas doíam. Mas continuei. Conseguia ver a luz da lanterna do Pedro ao longe. Ele tinha parado. Estava cavando de novo. O som da pá entrando na terra. O som da terra sendo jogada para o lado. Ritmado. Desesperado. Cheguei mais perto. Me escondi atrás da velha jabuticabeira que a Ivone plantou há 20 anos. Dali conseguia ver tudo. Pedro cavava com fúria. Suor escorria pelo seu rosto mesmo com o frio da madrugada. Ele parava de vez em quando. Limpava a testa com as costas da mão. Olhava ao redor como se temesse ser visto. E continuava. Depois de uns 15 minutos, ele parou. O buraco estava fundo. Talvez 1 metro, 1,5 metros. Ele jogou a pá de lado. Depois tirou algo de dentro da jaqueta. Meu sangue congelou. Era um saco plástico preto. Grande. Pesado. Ele o segurava com as 2 mãos. Colocou dentro do buraco com cuidado, quase com reverência. Ficou ali parado por 1 minuto inteiro, apenas olhando. Então começou a cobrir. Terra sobre terra. Até que não havia mais nada para ver. Apenas chão. Como se nada tivesse acontecido. Pedro alisou a superfície com as mãos. Depois espalhou folhas secas por cima. Pegou alguns galhos e os colocou estrategicamente. Em 5 minutos o lugar parecia completamente intocado. Ele pegou a pá. Começou a caminhar de volta para casa. Foi quando pisei em um galho seco. O som rachando a madrugada como um tiro. Pedro virou instantaneamente. A lanterna dele iluminou direto no meu rosto. Fiquei paralisado, como um animal pego nos faróis de um carro. Pai? A voz dele era um sussurro rouco. Chocado, aterrorizado. Não consegui responder. Minha garganta estava fechada. Ele caminhou em minha direção. Cada passo dele parecia durar uma eternidade. O que você está fazendo aqui? Ainda sussurrando. Mas agora havia algo mais na voz dele. Medo. Ou talvez raiva. Minha voz saiu fraca. Eu te vi. Das outras vezes. Você saindo, cavando, eu precisava saber. Pedro fechou os olhos. Quando abriu de novo, estavam cheios de lágrimas. Você não devia ter vindo aqui, pai. Você não devia ter visto. O que você enterrou, Pedro?
Minha voz começava a voltar, mais firme, mais exigente. O que está naquele saco? Ele não respondeu. Apenas ficou ali parado, segurando a pá com as duas mãos, olhando para mim como se estivesse tomando uma decisão. Volta para casa, pai. A voz do Pedro era baixa, controlada demais. O tipo de controle que vem do desespero. Por favor, volta e finge que não viu nada. Não posso fazer isso. Minha voz tremia. Você é meu filho. Se está em algum problema, precisa me contar. Posso ajudar. Ele riu. Um som amargo que cortou a noite. Ajudar? Como você vai ajudar, pai? Você mal consegue subir as escadas sem ficar sem fôlego. Você toma 7 remédios diferentes por dia. Você... Sou seu pai. A frase saiu como um grito, mais alto do que pretendia. Não importa quantos anos eu tenho ou quantos remédios eu tomo. Você é meu filho e está claramente desesperado. Então me conta. O que você fez? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Apenas o som do vento nas árvores. Uma coruja piando ao longe. E nossos 2 corações batendo descompassados. Pedro deixou cair a pá. Cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros começaram a tremer. Eu estraguei tudo. As palavras saíam entrecortadas entre soluços. Eu estraguei tudo e agora não tem volta. Me aproximei dele. Coloquei minha mão no seu ombro. Ele era mais alto que eu agora, mais forte. Mas naquele momento parecia o menino de 5 anos que chorava porque tinha quebrado o vaso favorito da mãe sem querer. Me conta, disse suavemente. Seja o que for, a gente resolve juntos. Ele me olhou. As lágrimas desciam pelo seu rosto. E então, com uma voz que mal conseguia sair, ele disse: Eu matei alguém, pai. O mundo parou de girar. Essas 4 palavras. Eu matei alguém. Ecoavam na minha cabeça. Não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Meu filho. Meu Pedro. O menino que chorava quando via um passarinho machucado. O adolescente que nunca brigou na escola. O homem que ajudava vizinhos idosos a carregar compras. O quê? Foi tudo que consegui dizer. Foi um acidente. Ele falava rápido agora. As palavras se atropelando. Eu juro que foi um acidente. Eu não queria. Não era para acontecer assim. Minha cabeça girava. Sentia como se fosse vomitar. Quem? Consegui perguntar. Quem morreu? Pedro engoliu seco. Limpou o rosto com as costas das mãos. Você lembra do Juliano? Meu amigo do trabalho? Lembrava vagamente. Um rapaz alto, magro, que tinha vindo aqui em casa umas 3 vezes. Parecia gente boa. Educado. Lembro. Nós... Pedro respirava com dificuldade. Nós estávamos tendo um caso. De todas as coisas que eu esperava ouvir, essa não estava na lista. Fiquei em silêncio, processando. Eu sei que você não sabia. Pedro continuou. Ninguém sabia. A gente mantinha em segredo porque ele era casado. Tinha esposa, 2 filhos pequenos. E eu não queria que ninguém soubesse sobre mim, sobre nós. Minha mente tentava processar múltiplas informações ao mesmo tempo. Meu filho era gay. Estava tendo um caso com um homem casado. E esse homem estava morto, enterrado no meu quintal. Como? A palavra saiu quase sem som. Como aconteceu? Pedro sentou no chão, segurou os joelhos contra o peito, como uma criança buscando conforto. Ele veio aqui na segunda-feira. Você estava dormindo. Era tarde, quase meia-noite. A gente tinha discutido pelo telefone mais cedo. Ele disse que ia terminar tudo, que não podia continuar me vendo, que se sentia culpado demais. Sua voz quebrava entre cada frase. Mas então ele apareceu. Disse que tinha mudado de ideia, que me amava, que ia deixar a esposa, começar de novo comigo. Pedro limpou as lágrimas que não paravam de cair. Eu fiquei feliz, pai. Pela primeira vez em meses, eu achei que podia ser feliz de verdade, que não precisava mais me esconder. Me sentei ao lado dele. Meu corpo inteiro tremia. Do frio ou do choque, não sabia dizer. Nós ficamos. E depois fomos para o quintal. Ele queria fumar. Eu disse que você ia acordar com o cheiro. Então viemos aqui para os fundos, longe da casa.
Pedro olhou para o lugar onde tinha acabado de enterrar o corpo. Ele estava agitado, nervoso, dizendo que precisava contar para a esposa no dia seguinte, que não podia mais mentir. E então o celular dele tocou. Era ela, a esposa, perguntando onde ele estava. Eu ouvia em silêncio. Mal conseguia respirar. Ele ficou desesperado. Começou a andar de um lado para o outro. Disse que não podia fazer aquilo, que estava sendo idiota, que tinha família, filhos, responsabilidades. E você? Perguntei baixinho. Eu fiquei com raiva. Pedro admitiu. Disse coisas horríveis, que ele era covarde, que nunca teve coragem de assumir o que realmente era, que estava usando a família como desculpa. O vento soprou mais forte. Senti frio na espinha. Ele me empurrou. Disse para eu calar a boca, que eu não sabia de nada sobre a vida dele. Eu empurrei de volta, mais forte. E ele? A voz de Pedro morreu. Ele o quê? Forcei-me a perguntar. Ele tropeçou, caiu para trás, bateu a cabeça naquela pedra grande. Pedro apontou com a mão trêmula. Aquela que a mãe usava como decoração. A que ela pintou de branco. Eu conhecia a pedra. Deveria pesar uns 15 quilos. Tinha pontas irregulares. Eu ouvi o som. A voz do Pedro estava distante agora, como se algo tivesse rachado. Ele caiu no chão e não se mexeu mais. O silêncio voltou. Pesado, sufocante. Você chamou a ambulância? Já sabia a resposta. Pedro balançou a cabeça negativamente. Eu entrei em pânico. Chequei o pulso dele. Nada. Tentei fazer aquela massagem no peito que a gente vê na televisão. Nada. Ele estava morto, pai. E era minha culpa. Não foi sua culpa. As palavras saíram automáticas. Foi um acidente. Você não empurrou ele com intenção de matar. Foi um acidente. Mas eu escondi o corpo! Pedro gritou. Depois abaixou a voz rapidamente, lembrando que era madrugada. Eu escondi o corpo ao invés de chamar a polícia. Isso me torna um criminoso. Eu sou um assassino. Você estava com medo. Entrou em pânico. Peguei o carro dele e levei para longe. Deixei perto de um bar conhecido por brigas. Limpei tudo aqui. Levei o corpo dele para o meu quarto. Esperei até você dormir. Então, comecei a cavar. Minha cabeça girava. Tentava imaginar meu filho fazendo tudo isso. Sozinho. Desesperado. Carregando um peso que nenhum homem deveria carregar. Demorei a noite inteira para cavar fundo o suficiente. Quando acabei, já estava amanhecendo. Tive que deixar ele no quarto e esperar até a próxima madrugada para enterrar. Por isso você estava cavando tantas vezes. Compreendi. Você estava aprofundando o buraco, testando o local. Eu tinha tanto medo de alguém descobrir, de você descobrir. Toda vez que você me olhava, eu achava que sabia, que via a culpa escrita no meu rosto. Ficamos ali sentados por quanto tempo, não sei dizer. 5 minutos. 10. 20. O céu começava a clarear levemente no horizonte. Logo seria dia. O que vamos fazer? Pedro perguntou finalmente. Sua voz era a de uma criança perdida. E ali estava a pergunta que valia R$1 milhão. O que fazer quando seu filho confessa um crime? Quando admite ter escondido um corpo? Quando olha para você esperando que você, o pai, resolva tudo como sempre resolveu? Mas eu tinha 62 anos. Não era mais o homem forte que carregava Pedro nas costas quando ele se cansava nas caminhadas. Não era mais o pai que sabia todas as respostas. Era apenas um velho aposentado com pressão alta e joelhos ruins, tentando decidir entre o certo e o amor por seu filho. Precisamos chamar a polícia, disse finalmente. Cada palavra custava um pedaço da minha alma. Não! Pedro se levantou. Pai, não, por favor. Eu vou preso. Vou passar o resto da vida na cadeia. Vou. Foi um acidente. Interrompi, tentando convencer a mim mesmo tanto quanto a ele. Você vai explicar, tem advogados, tem leis, legítima defesa, sei lá. Tem que ter alguma coisa. Ele não me atacou. Eu que empurrei ele primeiro. E escondi o corpo. Isso não é legítima defesa. Isso é homicídio. Ele tinha razão. Eu sabia que tinha. E mesmo que você não ligue para a polícia, Pedro continuou, eu não aguento mais.
Toda noite eu vejo ele, vejo aquele som, aquela rachadura, o sangue escorrendo da cabeça dele. Eu não durmo, não como direito. Estou enlouquecendo, pai. Coloquei minha mão sobre a dele. Então a gente resolve isso, juntos, mas do jeito certo. Qual é o jeito certo de resolver algo assim? Ele perguntou. E era uma pergunta legítima, honesta. O céu continuava clareando. Em breve os vizinhos começariam a acordar. A dona Creuza, que mora na casa ao lado, sempre levanta às 5:30 para regar as plantas. O Jorge, do outro lado, sai para correr às 6 em ponto. Todo santo dia, chuva ou sol. Vamos entrar, disse, levantando com dificuldade. Minhas costas protestaram. Precisamos pensar direito. Com calma. Pedro me ajudou a levantar. Ele pegou a pá. Caminhamos de volta para casa em silêncio. A distância que parecia imensa na ida, agora parecia curta demais. Eu não estava pronto. Não sabia o que fazer. Não sabia como proteger meu filho sem me tornar cúmplice de um crime. Entramos pela porta dos fundos. Trancamos. Pedro guardou a pá no quartinho da lavanderia onde sempre ficava. Eu fui direto para a cozinha, acendi a luz, coloquei água para ferver. Café. Precisava de café forte. Pedro sentou à mesa. Olhava para as próprias mãos como se não as reconhecesse. Desde quando? Perguntei enquanto preparava o café, tentando normalizar. Tentando ser o pai que conversa com o filho durante o café da manhã. Mesmo que o assunto fosse um corpo enterrado no quintal. Desde quando o quê? Você e o Juliano. Ele suspirou fundo. 6 meses. Começou em um churrasco da prefeitura. A gente conversou. Tinha química. Ele me mandou mensagem depois. Começamos a nos encontrar escondido. Servi 2 xícaras de café. Sentei na frente dele. Por que não me contou? Sobre você ser... Sobre gostar de homens? Pedro tomou um gole. Fez uma careta. O café estava forte demais. Porque eu tinha medo. Medo de como você ia reagir. Medo de decepcionar você. E depois que a mãe morreu, você já estava sofrendo tanto. Não queria adicionar mais uma coisa. Eu sou seu pai, Pedro. Nada que você me conte vai mudar isso. Mesmo que eu seja gay? Mesmo que você seja gay? Mesmo que eu tenha matado alguém? Fiquei em silêncio. Essa era mais difícil de responder. Você não é um assassino, disse finalmente. Foi um acidente terrível. Mas você não é um monstro. Então por que parece que sou? Não tinha resposta para isso. Ficamos ali bebendo café até o sol nascer completamente. Depois Pedro foi tomar banho. Eu fiquei na sala, olhando pela janela, vendo o dia comum começar. Carros passando. Pessoas indo trabalhar. A vida normal acontecendo enquanto minha vida desmoronava. O telefone tocou às 7h15. Era a Carla, ligando dos Estados Unidos como fazia todo domingo de manhã. Oi, pai. Como você está? Estou bem, filha. Menti. Minha voz soava estranhamente normal. E você? Conversamos por 15 minutos. Ela contou sobre o trabalho, sobre o apartamento novo que estava procurando. Perguntou do Pedro. Eu disse que ele estava bem também. Mais mentiras. Quantas mentiras uma pessoa consegue dizer antes de se afogar nelas? Quando desliguei, Pedro estava na porta da sala, vestido para o trabalho. Você vai trabalhar? Perguntei, incrédulo. Tenho que ir. Pedro ajeitou a camisa. Se eu faltar sem motivo, vão achar estranho. Vão fazer perguntas. Pedro, um homem morreu. Está enterrado no nosso quintal. Como você vai trabalhar como se nada tivesse acontecido? Eu não sei. A voz dele saiu mais alta. Mas sei que se eu ficar aqui vou enlouquecer de vez. Preciso manter a normalidade. Preciso pensar. Ele pegou as chaves do carro. Parou na porta. Não faça nada, pai. Por favor. Não ligue para a polícia. Não conte para ninguém. Me dá só mais um dia. Amanhã a gente decide o que fazer. Junto. Promete? Não queria prometer. Mas olhei para meu filho e vi o desespero nos olhos dele. O mesmo desespero que vi quando ele tinha 8 anos e quebrou o braço caindo da árvore. O mesmo desespero de quando foi rejeitado pela primeira namorada. O desespero de uma criança pedindo ao pai para consertar o que está quebrado.
Eu prometo. Um dia. Ele acenou. Saiu. Ouvi o carro dele ligando. O som dele indo embora. Fiquei sozinho na casa. Sozinho com o conhecimento de que havia um corpo enterrado a 30 metros de onde eu estava sentado. Um homem com nome. Juliano. Com esposa. Com filhos. Com uma vida que tinha sido interrompida por um acidente estúpido. Liguei a televisão. Noticiário da manhã. A apresentadora falava sobre o clima. Previsão de chuva para terça-feira. Depois passou para os assuntos locais. Um assalto em uma loja de conveniência. Manifestação de professores. E então? A polícia está investigando o desaparecimento de Juliano César Mendes, 34 anos, técnico da prefeitura. Ele foi visto pela última vez na segunda-feira à noite, saindo de casa por volta das 23 horas. A esposa, Amanda Mendes, registrou o desaparecimento na quinta-feira depois que ele não voltou para casa e não respondeu ligações por 3 dias. Meu coração parou. A tela mostrou uma foto. Juliano, sorrindo, abraçado com uma mulher bonita e 2 meninos pequenos. Uma família feliz, pelo menos na foto. Qualquer informação sobre o paradeiro de Juliano pode ser reportada pelo telefone. Desliguei a televisão. Ele tinha desaparecido na segunda-feira. Hoje era domingo. 6 dias. A polícia já estava procurando. A esposa já tinha registrado. As crianças estavam sem o pai. Levantei. Comecei a andar pela casa. Sala, cozinha, corredor, sala de novo. Não conseguia ficar parado. Pensei em ligar para a polícia. Pegar o telefone. Discar. Contar tudo. Meu filho tinha cometido um erro terrível, mas ele merecia ter uma chance de explicar. Um juiz, um júri, um julgamento justo. Mas então pensei na cadeia. No que fazem com pessoas como o Pedro lá dentro, um rapaz quieto, sensível. Ele não ia sobreviver. Pensei na Ivone, no que ela diria. Ela que amava aquele menino mais que tudo. Ela que o protegeu de tudo quando era criança. Das outras crianças que zoavam porque ele era diferente. Dos professores que não entendiam porque ele era tão calado. Ela sempre soube. Sempre viu. E sempre amou incondicionalmente. O que eu faço, Ivone? Perguntei para o ar, para o nada. Me ajuda. Me diz o que fazer. Mas não houve resposta. Apenas o silêncio da casa vazia. O tic-tac do relógio da parede. O zumbido da geladeira. A vida continuando indiferente. Passei o dia inteiro caminhando pela casa como um fantasma. Não comi. Não conseguia. Tentei assistir televisão. Não conseguia me concentrar. Peguei um livro. Li a mesma página 5 vezes sem entender uma palavra. Às 3 da tarde o telefone tocou de novo. Era um número desconhecido. Quase não atendi. Mas atendi. Alô? Senhor Luiz Pereira? Uma voz masculina, formal, séria. Sim. Quem fala? Aqui é o investigador Marcos Silva, da Delegacia Central. Estou ligando porque estamos investigando o desaparecimento de Juliano César Mendes. Segundo registros, ele era colega de trabalho do seu filho Pedro na prefeitura. O senhor está em casa? Poderia responder algumas perguntas? O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Sim, estou em casa. Ótimo, estou passando por aí em uns 20 minutos. É só uma conversa rápida. Estamos falando com todos os colegas de trabalho dele. Procedimento padrão. Certo, minha voz soava distante mesmo para mim. Eu estou aqui. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone na minha mão como se fosse uma granada prestes a explodir. 20 minutos. Um investigador vindo até aqui. Fazendo perguntas. Olhando ao redor. E a 30 metros da casa, enterrado sob a terra, estava exatamente o homem que ele procurava. Meu corpo inteiro começou a tremer. Precisava ligar para o Pedro, avisá-lo. Mas o que eu ia dizer? Que a polícia estava chegando? Que ele deveria voltar ou deveria fugir? Liguei para o celular dele. Tocou 6 vezes. Caixa postal. Pedro, me liga. Urgente. A polícia vai vir aqui. Me liga agora. Enviei uma mensagem também. Polícia vindo aqui, me liga. Fiquei olhando para o celular, esperando. 1 minuto. 2, 3, nada. Comecei a andar de novo.
Mais rápido agora. Nervoso. O que eu ia dizer? Como ia agir? Conseguiria mentir para um investigador? Olhá-lo nos olhos e fingir que não sabia de nada? Olhei pela janela para o quintal. Tudo parecia normal. A grama precisando ser cortada. A jabuticabeira balançando levemente com o vento. A pedra branca que a Ivone tinha pintado. A pedra onde Juliano tinha batido a cabeça. Ainda havia uma mancha escura em um dos lados. Sangue? Ou só a sujeira velha? 15 minutos. Corri para o banheiro. Lavei o rosto com água gelada. Olhei no espelho. Um homem velho me encarava de volta. Olhos vermelhos. Pele pálida. Cabelos brancos despenteados. Parecia exatamente como alguém que estava escondendo algo terrível. Tentei me arrumar. Pentear o cabelo. Mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o pente. O celular tocou. Pedro. Pai. O que aconteceu? A polícia. Um investigador ligou. Está vindo aqui em 5 minutos. Disse que quer fazer perguntas sobre o Juliano. Silêncio do outro lado. Depois um palavrão baixinho. O que eu faço, pai? O que eu digo? Não sei. Eu não sei, Pedro. Você contou alguma coisa? Não, claro que não. Prometi que ia esperar. Então continua assim. Não sabe de nada. Juliano era só um colega meu do trabalho. Você mal o conhecia. Encontrou ele aqui em casa 2 ou 3 vezes. Só isso. E se ele perguntar sobre você? Sobre onde você estava na segunda-feira? Eu estava em casa, com você. Assistimos televisão e fomos dormir cedo. Você me viu a noite toda. Pedro, isso é mentira. É obstrução de justiça. É a única chance que a gente tem. A voz dele estava desesperada. Por favor, pai, só dessa vez. Só por enquanto. A gente vai resolver isso. Mas não agora. Não assim. A campainha tocou. Meu coração quase saiu pela boca. Ele chegou. Sussurrei. Lembra? Você não sabe de nada. Eu te amo, pai. Ele desligou. Caminhei até a porta como se estivesse indo para o meu próprio funeral. Cada passo pesava 1 tonelada. Respirei fundo 3 vezes. Tentei acalmar meu coração que batia como um tambor de guerra. Abri a porta. Um homem de uns 40 anos estava ali. Alto, magro, terno cinza simples, gravata azul marinho. Tinha cara de quem não dormia direito há dias. Olheiras fundas, barba por fazer. Mas os olhos eram afiados. Atentos. Olhos que não perdiam detalhes. Senhor Luiz Pereira? Ele estendeu a mão. Sim, sou eu. Apertei a mão dele. Minha estava suada, fria. Será que ele percebeu? Investigador Marcos Silva. Agradecemos por nos receber. Posso entrar? Claro, por favor. Me afastei da porta. Ele entrou, olhou ao redor. A sala. A cozinha ao fundo. O corredor que levava aos quartos. Seus olhos absorviam tudo. Catalogando. Analisando. Bonita casa. Ele disse. Mas não parecia um elogio. Parecia observação. Obrigado. Moro aqui há muito tempo. O senhor mora sozinho? Com o meu filho. Pedro, o caçula. Ele trabalha na prefeitura. Técnico em manutenção. Sim, sei. É exatamente por isso que estou aqui. Ele tirou um pequeno caderno do bolso. O senhor conhece Juliano César Mendes? Minha boca estava seca. Engoli com dificuldade. Conheço. Quer dizer, conhecia. Ele era colega do Pedro. Veio aqui em casa algumas vezes. Quantas vezes, se lembra? 2, 3, talvez. Não tenho certeza. O investigador anotava. Cada palavra minha sendo registrada. Quando foi a última vez que o viu? Pensei rápido. Quando tinha sido? Pedro disse que Juliano vinha aqui às vezes. Quando foi a última vez antes daquela segunda-feira fatal? Acho que faz umas 2 semanas. Ele e o Pedro estavam trabalhando em um projeto juntos. Vieram almoçar aqui. Mentira. Mas saiu natural. Assustadoramente natural. E na segunda-feira passada? O senhor viu Juliano? Não, por quê? Porque foi o último dia que alguém o viu. Ele saiu de casa às 11 da noite. Disse para a esposa que ia encontrar um amigo. Nunca mais voltou. Fiz minha melhor expressão de preocupação. Não foi difícil. Estava genuinamente preocupado. Só que por motivos diferentes. Meu Deus, o que aconteceu com ele?
É o que estamos tentando descobrir. O investigador me olhava fixamente. O carro dele foi encontrado abandonado perto de um bar na Zona Norte. Chaves na ignição, celular dentro, carteira, tudo. Assalto? Não parece. Nada foi levado. E não há sinais de violência dentro do carro. Ele caminhou lentamente pela sala. Parou na frente da janela que dava para o quintal. Bonito quintal. Grande. Minha esposa gostava de jardinagem. Ela não mora mais aqui? Faleceu faz 2 anos. Sinto muito. Ele continuava olhando para fora. Dá muito trabalho manter um quintal assim? Porque ele estava perguntando sobre o quintal. Um pouco, mas a gente se vira. O investigador se virou para mim. Aqueles olhos afiados me atravessando. Seu filho Pedro, onde ele estava na segunda-feira à noite? Ali estava. A pergunta crucial. A mentira que definiria tudo. Estava aqui, comigo. A noite toda? A noite toda. Assistimos televisão. Depois ele foi dormir. Por volta das 10, 10:30. E o senhor tem certeza disso? Não saiu em nenhum momento? Absoluta. A palavra saiu firme demais, convincente demais. Meu quarto fica ao lado do dele. Eu teria ouvido se ele saísse. Mais mentiras. Uma em cima da outra. Construindo uma parede entre a verdade e este homem que procurava por ela. Entendo. Ele anotou algo. E o relacionamento entre seu filho e Juliano? Como era? Bom, até onde eu sei. Colegas de trabalho, amigos. Só amigos? Algo na forma como ele perguntou me deixou alerta. Ele sabia de algo? Suspeitava? O que quer dizer? Nada específico. Só tentando entender a dinâmica. Juliano tinha muitos amigos no trabalho? Não sei dizer. Pedro não fala muito sobre o trabalho. O investigador caminhou até a estante. Olhou as fotos de família. Eu, Ivone e os 3 filhos em momentos diferentes. Aniversários, formaturas, casamento do Lucas. Família bonita. Obrigado. Deve ser difícil. Criar 3 filhos sozinho depois de perder a esposa. Minha voz saiu rouca. Mas a gente faz o que precisa fazer pelos filhos. Ele me olhou de um jeito estranho. Como se aquela frase tivesse significado duplo. Como se ele soubesse exatamente o que eu estava fazendo naquele momento. Mentindo por meu filho, protegendo-o. Bem, acho que é isso por enquanto. Ele guardou o caderno. Se lembrar de qualquer coisa, qualquer detalhe que possa ajudar, por favor entre em contato. Me entregou um cartão. Com certeza. Ele caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Mais uma coisa. Seu filho está no trabalho agora? Está. Por quê? Vou passar lá para falar com ele também. Procedimento padrão. Falar com todos os colegas. Claro. Ele abriu a porta. Saiu. Caminhou até o carro dele, um sedã preto estacionado na rua. Mas antes de entrar, virou e olhou para a casa mais uma vez. Especificamente para a lateral que dava acesso ao quintal. Depois entrou no carro e foi embora. Fechei a porta. Minhas pernas cederam. Sentei no chão mesmo. Encostei as costas na porta. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Tinha mentido para a polícia. Tinha criado um álibi falso para meu filho. Tinha cruzado uma linha que nunca imaginei cruzar. Peguei o celular. Mãos tremendo. Liguei para Pedro. Ele já foi? Foi. Mas vai falar com você agora. No trabalho. Prepara-se. O que você disse? Que você estava aqui comigo a noite toda. Que assistimos televisão e você dormiu cedo. Que eu teria ouvido se você tivesse saído. Silêncio. Pai. Não fala nada, Pedro. Só confirma a história. Conta a mesma coisa. Obrigado. A voz dele quebrou. Obrigado por me proteger. Desliguei. Fiquei ali sentado no chão por quanto tempo, não sei. Tinha acabado de me tornar cúmplice. O resto do domingo passou em uma névoa. Não consegui comer. Não consegui fazer nada além de ficar sentado na sala, olhando para o nada, pensando em todas as formas que isso poderia dar errado. E se a polícia checasse as câmeras de segurança da vizinhança? E se alguém tivesse visto o carro do Juliano vindo para cá? E se houvesse registros de mensagens entre eles? E se o investigador voltasse com um mandado de busca?
Cada cenário era pior que o anterior. Pedro chegou em casa às 6 da tarde. Parecia exausto, mais velho que seus 32 anos. Como foi? Perguntei assim que ele entrou. Terrível. Ele se jogou no sofá. Ele fez 1 milhão de perguntas. Sobre minha relação com o Juliano. Sobre a segunda-feira. Sobre onde eu estava. O que eu fazia. E o que você disse? A mesma coisa que você, que estava em casa, que assistimos televisão, que fui dormir cedo. Ele acreditou? Não sei. Pedro esfregou o rosto com as mãos. Ele ficava me olhando de um jeito, como se soubesse que eu estava mentindo, como se estivesse me dando corda para eu me enforcar. Sentei ao lado dele. Talvez esteja só na sua cabeça. Ele está investigando. É o trabalho dele parecer desconfiado. Ou talvez ele realmente saiba de alguma coisa. Ficamos em silêncio. A televisão estava desligada. A casa estava quieta demais. Apenas nós dois e o peso esmagador do segredo que compartilhávamos. Pai, Pedro disse depois de um tempo. Eu não aguento mais. Toda hora eu olho pela janela e vejo o lugar. Toda hora eu fecho os olhos e vejo ele caindo. Vejo o sangue. Ouço aquele som. Eu sei. Não, você não sabe. Sua voz estava carregada de desespero. Você não vê o que eu vejo. Você não carrega isso dentro de você todo segundo de todo dia. Está me consumindo, pai. Está me matando por dentro. Coloquei minha mão no ombro dele. Então a gente precisa resolver isso. De verdade. Não dá mais para continuar assim. Mas como? Se eu me entregar agora, depois de ter mentido, depois de você ter mentido por mim, vai ser pior. Muito pior. Ele tinha razão. Cada mentira nos enterrava mais fundo. E se a gente movesse o corpo? A sugestão saiu antes que eu pudesse pensar melhor. Pedro me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Mover para onde? Não sei. Algum lugar longe, onde ninguém encontre. E como vamos fazer isso? Desenterrar no meio da noite? Colocar no carro? Dirigir pela cidade com um corpo no porta-malas? E se alguém nos parar? E se tivermos um acidente? Cada ponto que ele levantava era válido. Era loucura. Pura loucura. Então o que sobra? Perguntei. Confessar, ir preso, perder tudo. Talvez seja o que eu mereça. Não diga isso. Minha voz saiu mais dura que pretendia. Você não é um criminoso. Foi um acidente. Um momento terrível, mas um acidente. Que eu escondi, que eu menti sobre, que eu fiz você mentir sobre. A culpa no rosto dele era insuportável de ver. Naquela noite, nenhum de nós dormiu. Eu ficava olhando para o teto do meu quarto, ouvindo cada som, cada carro passando na rua, cada cachorro latindo, cada galho batendo na janela com o vento. Tudo parecia uma ameaça. Tudo parecia a polícia chegando para nos levar. Às 2 da manhã, ouvi passos no corredor. Pedro. Ele passou pela minha porta. Ouvi a porta dos fundos abrindo. Levantei rapidamente. Fui até a janela. Ele estava lá no quintal, parado no mesmo lugar, olhando para o chão onde estava o corpo. Apenas olhando, imóvel como uma estátua. Coloquei minha roupa e fui até ele. Pedro? Ele não respondeu. Não se mexeu. Continuou olhando para baixo. Pedro, filho, vem para dentro. Eu sinto ele. A voz saiu como um sussurro. Sinto ele aqui, chamando, pedindo ajuda, pedindo para alguém saber a verdade. Não é real. É só sua mente pregando peças. É real para mim. Ele finalmente me olhou. Lágrimas desciam pelo seu rosto. Eu amava ele, pai. Eu realmente amava. E agora ele está morto por minha causa. E está enterrado como um cachorro, sem funeral, sem lápide, sem ninguém sabendo. A esposa dele sabe. Os filhos sabem. Estão procurando. Mas nunca vão encontrar, por minha causa. Eles vão passar o resto da vida sem saber o que aconteceu, sem poder fazer o luto direito. E isso também é culpa minha. Não havia nada que eu pudesse dizer que fizesse diferença. Nenhuma palavra de conforto que aliviasse o peso que ele carregava. Vamos entrar, disse apenas. Está frio. Voltamos para casa. Pedro foi para o quarto dele. Eu para o meu. Mas o sono não veio. Apenas o amanhecer.
chegando lento, trazendo mais um dia de mentiras e medo. Na segunda-feira, Pedro não foi trabalhar. Disse que estava doente. Ligou para a prefeitura e inventou alguma história sobre virose. Eu não questionei. Estava óbvio que ele não estava em condições de sair de casa. Passamos o dia inteiro dentro de casa. As cortinas fechadas, a televisão desligada, apenas sentados, esperando. Por quê? Não sabíamos, mas parecia que algo ia acontecer. Algo tinha que acontecer. Às 3 da tarde, meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Meu estômago revirou. Alô? Senhor Luiz, aqui é o investigador Marcos Silva novamente. Preciso voltar aí na sua casa. Algumas informações novas surgiram. O sangue congelou nas minhas veias. Que tipo de informações? Prefiro discutir pessoalmente. Estou a caminho, 10 minutos. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Olhei para Pedro. Ele tinha ouvido. Seu rosto estava branco como papel. Ele sabe. Pedro disse. Ele descobriu alguma coisa. Não sabemos disso. Sabemos. Por que mais ele voltaria? Ele sabe, pai. Acabou. Minhas mãos tremiam. Minha cabeça girava. O que fazer? Correr? Para onde? Esconder? Impossível. Contar a verdade? Agora? Depois de todas as mentiras? Escuta. Peguei os ombros do Pedro. Forcei-o a me olhar nos olhos. Seja o que for que ele diga. Seja o que for que ele pergunte. A gente mantém a história. Entendeu? A gente mantém. Não adianta mais, pai. Adianta até não adiantar mais. A gente não desiste. Não sem lutar. A campainha tocou. Respirei fundo 3 vezes. Alisou a camisa. Caminhei até a porta tentando parecer calmo. Tranquilo. Inocente. Abri. O investigador Marcos Silva estava ali, mas desta vez não estava sozinho. Tinha outro homem com ele. Mais velho, uns 50 anos, terno azul marinho, cara de poucos amigos. Senhor Luiz, Marcos disse, este é o delegado Roberto Farias. Podemos entrar? Não era mais um pedido. Era quase uma ordem. Claro. Eles entraram. Pedro estava na sala. Levantou quando viu os 2 homens. Pedro, Marcos acenou. Bom que está aqui também, isso facilita. Todos sentamos. Eu e Pedro no sofá. Os 2 policiais nas poltronas em frente. Como um interrogatório, como um julgamento. O delegado cruzou as pernas. Tirou um tablet de uma pasta. Vou ser direto, ele disse. Voz grave, autoritária. Temos imagens de câmeras de segurança, de uma casa 3 ruas daqui. A câmera aponta para a rua. E na segunda-feira, às 23h40, mostra o carro do Juliano Mendes passando, indo nesta direção. Meu coração afundou. Às 23h53, o mesmo carro passa voltando, mas desta vez com apenas uma pessoa dentro. O motorista. Ele virou o tablet para nós. Mostrou as imagens. Exatamente como ele descreveu. E sabem o que é interessante? O delegado continuou. O Juliano dirigia um carro prata. Mas às 23h53, quem estava dirigindo o carro dele era outra pessoa. Alguém usando capuz, escondendo o rosto. Olhei para Pedro. Ele estava congelado, incapaz de falar, incapaz de se mover. Agora, Marcos se inclinou para a frente. Vocês 2 disseram que Pedro estava em casa a noite toda, assistindo televisão com o pai, dormindo cedo, mas essas imagens sugerem algo diferente. Silêncio. Pesado. Sufocante. Então vou perguntar de novo. O delegado falou devagar. Cada palavra uma martelada. Onde Pedro estava na segunda-feira à noite? Pedro abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saía. Eu tinha que fazer alguma coisa. Tinha que protegê-lo. Tinha que... Ele estava comigo. Ouvi minha própria voz dizendo. A noite toda. As câmeras devem estar erradas ou é outro carro. Não pode ser o do Juliano. O investigador Marcos balançou a cabeça lentamente. Senhor Luiz, obstrução de justiça é crime grave. Mentir em uma investigação pode levar à prisão. O senhor realmente quer continuar por esse caminho? Não estou mentindo. Está, e nós sabemos disso. O delegado levantou. Caminhou até a janela, a mesma janela que dava para o quintal.
Na verdade, temos mais que só as imagens da câmera. Ele apontou para fora. Aquele seu quintal, grande, bonito, bom lugar para enterrar coisas, não? Senti o mundo desabar. Pedro soltou um som. Meio choro, meio gemido. Como... Consegui dizer. Como você sabe? O delegado se virou. Um sorriso sem humor no rosto. Vizinha, Dona Creusa. Ela tem insônia. Passa a noite olhando pela janela. E na quinta-feira de madrugada, ela viu seu filho cavando. Por horas. Achou estranho. Anotou. Quando ouviu sobre o desaparecimento do Juliano, achou que devia nos contar. Dona Creusa. A vizinha fofoqueira. Sempre encherindo. Sempre observando. Como não pensei nisso? Então, Marcos voltou sua atenção para Pedro. Vou perguntar uma última vez. E dessa vez quero a verdade. O que aconteceu com Juliano Mendes? Pedro olhou para mim. Seus olhos cheios de lágrimas, cheios de desculpas, cheios de derrota. Pai, sua voz quebrou. Me desculpa. Pedro, não. Foi um acidente. As palavras saíram em um jorro. Ele veio aqui. A gente discutiu. Ele caiu, bateu a cabeça. Eu não quis matar ele. Eu juro, foi um acidente. O delegado e o investigador trocaram olhares. Onde está o corpo? Marcos perguntou. Pedro apontou para a janela, para o quintal. Lá, nos fundos, perto da cerca. Marcos falou algo em um rádio. Em minutos havia 4 policiais no nosso quintal. Com paz, com equipamento. Começaram a cavar exatamente no local que Pedro indicou. Eu e Pedro fomos obrigados a ficar na sala, sentados, observados por um policial jovem que não tirava os olhos de nós. Senhor Luiz. O delegado sentou na minha frente. O senhor sabia desde quando? Não adiantava mais mentir. Desde domingo. Ele me contou domingo de manhã. E ao invés de nos ligar, o senhor decidiu esconder. Decidiu mentir. Decidiu ser cúmplice. Ele é meu filho. Foi tudo o que consegui dizer. É meu filho. Isso não muda a lei. Pela janela conseguia ver os policiais cavando. 10 minutos. 15, 20. Então um deles gritou. Aqui, encontramos! Meu estômago revirou. Pedro começou a chorar silenciosamente. Ombros tremendo. Mãos cobrindo o rosto. Trouxeram o saco plástico preto. Sujo de terra. Pesado. Colocaram no chão. Um dos policiais abriu com cuidado. E lá estava ele. Juliano. Pálido. Imóvel. O rosto congelado em uma expressão de surpresa. Uma mancha escura de sangue seco na lateral da cabeça. Um dos policiais vomitou no canteiro de flores. Marcos veio até nós. Pedro Pereira, você está preso pelo homicídio de Juliano César Mendes. Você tem o direito de permanecer em silêncio. As palavras continuaram, mas eu não ouvia mais. Só via meu filho sendo algemado, sendo levado, olhando para trás, para mim, com aqueles olhos que diziam tantas coisas. Me desculpa, te amo, cuida de você. Senhor Luiz, o delegado estava na minha frente. O senhor também está preso. Obstrução de justiça, cumplicidade, falsidade ideológica. Algemas frias se fecharam nos meus pulsos. Fui colocado em uma viatura diferente da do Pedro. Enquanto o carro se afastava, olhei pela janela. Minha casa. A casa onde criei meus filhos. Onde amei minha esposa. Onde tentei proteger meu filho e falhei. O quintal estava cheio de policiais. Fitas amarelas, equipamento, uma barraca branca sendo montada sobre o local onde estava o corpo. E no meio de tudo, a pedra branca que a Ivone tinha pintado. Agora marcada. Testemunha silenciosa de tudo. A viatura dobrou a esquina e a casa desapareceu de vista. A delegacia era exatamente como nos filmes. Fria. Impessoal. Cheiro de café velho e desinfetante barato. Me levaram para uma sala pequena. Mesa de metal. 2 cadeiras. Uma câmera no canto. Tiraram as algemas. Mandaram sentar. Esperar. Fiquei ali sozinho por 40 minutos. Pensando. Me perguntando onde estava o Pedro. Se estava bem. Se estava assustado. Claro que estava assustado. Meu filho estava assustado e eu não podia fazer nada para ajudá-lo. A porta abriu.
Entrou o investigador Marcos, trazia uma pasta, uma garrafa de água. Sentou na minha frente. Quer água? Acenei que não. Café? Só quero saber do meu filho. Onde ele está? Está bem? Ele está em outra sala, prestando depoimento, contando tudo o que aconteceu. Marcos abriu a pasta, tirou várias folhas, todas com anotações. Senhor Luiz, vou ser honesto. Sua situação não está boa. Você mentiu para a polícia, criou um álibi falso, ajudou a esconder um corpo. Isso são crimes graves. Eu sei, mas... Ele se inclinou para a frente. Acredito que você é uma boa pessoa, que se viu em uma situação impossível, que tentou proteger seu filho. Qualquer pai faria o mesmo. Então por que estou preso? Porque proteger não significa quebrar a lei. Você deveria ter nos chamado, deveria ter confiado no sistema. Ri sem humor. O sistema? O mesmo sistema que coloca um rapaz como meu filho na cadeia por um acidente? O mesmo sistema que vai destruir a vida dele por um momento de pânico? Foi mais que um momento de pânico. Ele escondeu um corpo, por dias. Jogou fora evidências. Mentiu repetidamente. Porque estava com medo. Porque não sabia o que fazer. E você? Marcos me olhou fixamente. Você sabia o que fazer. Você é mais velho, mais experiente. Deveria ter guiado ele pelo caminho certo. Mas escolheu o caminho errado. E agora ambos vão pagar. Coloquei minha cabeça entre as mãos. Sentia um peso esmagador. Na cabeça, no peito, em tudo. Quanto tempo? Perguntei. Quanto tempo vamos ficar presos? Depende. Se seu filho alegar acidente. Se tiver bom advogado. Se o juiz for compreensivo. Talvez 5 anos, talvez 10, talvez mais. 5 anos. 10 anos. Eu tinha 62. Em 10 anos teria 72. Se vivesse até lá, com minha pressão alta, com meu coração fraco. E eu? Você? Talvez 2 anos, talvez 3. Depende de como o juiz vê sua participação. 2 anos, 3 anos, em uma cadeia, longe de casa, longe de tudo que conhecia. Posso vê-lo? Posso ver meu filho? Marcos pensou por um momento. Tamborilou os dedos na mesa. Depois suspirou. Não deveria. Mas vou permitir. 5 minutos. Supervisionados. Ele se levantou. Abriu a porta. Fez um sinal para alguém no corredor. Depois voltou a se sentar. Mas antes preciso que você assine seu depoimento, confirmando tudo o que aconteceu quando soube. O que fez. As mentiras que contou. Colocou papéis na minha frente. Uma caneta. Li rapidamente. Cada linha confirmava minha culpa. Cada parágrafo me enterrava mais fundo. Mas o que mais eu poderia fazer? Mentir de novo? Negar? Não adiantaria. Assinei. A porta se abriu. Entraram 2 policiais. E entre eles o Pedro, ainda algemado, o rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. 5 minutos, Marcos disse. Nada de tocar, nada de passar objetos, apenas conversar. Os policiais posicionaram Pedro na cadeira ao meu lado. Ficaram perto da porta, observando, ouvindo tudo. Pai. A voz do Pedro saiu rouca, quebrada. Eu estraguei tudo, estraguei sua vida também. Não foi você, foram as escolhas que a gente fez. Por minha causa. Se eu não tivesse entrado em pânico, se eu tivesse chamado a polícia logo no início, se eu não tivesse mentido. Se. Interrompi. Não adianta mais. O que está feito está feito. Ele chorou, silenciosamente. Lágrimas descendo pelo rosto. O advogado que veio falar comigo disse que posso pegar até 15 anos. 15 anos, pai. Vou sair de lá, velho. Destruído. Não pensa nisso agora. Pensa em contar a verdade. Em mostrar que foi acidente. Em mostrar arrependimento. Arrependimento não vai trazer o Juliano de volta. Não vai devolver o pai para aquelas crianças. Não vai... Eu sei. Coloquei minha mão sobre a dele. Os policiais deram um passo à frente, alertas, mas não intervieram. Mas é tudo que temos agora. Arrependimento e verdade. Você vai ficar bem? Ele perguntou. Na prisão? Com seus remédios? Com sua pressão?
Vou ficar. Sou mais forte do que pareço. Mentira. Mas era o que ele precisava ouvir. Tempo acabou. Marcos anunciou. Os policiais se aproximaram. Levantaram Pedro da cadeira. Pai. Ele olhou para trás enquanto era levado. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Não tem nada para perdoar, filho. Eu te amo. A porta se fechou. E eu fiquei sozinho de novo. Marcos voltou a sentar. Ele é um bom rapaz, dá para ver. Apenas fez escolhas ruins. A pior escolha foi se apaixonar por alguém que não podia assumir o relacionamento. Amor complicado. Sempre traz problemas. Ficamos em silêncio por um momento. O que acontece agora? Perguntei. Agora? Audiência de custódia amanhã. Juiz decide se vocês ficam presos ou podem responder em liberdade. Depois o processo segue. Pode levar meses, anos até. E a esposa do Juliano? Os filhos? Eles sabem? Fomos informá-los há 1 hora. A Amanda, a esposa, desabou. Entrou em choque. Os pais dela levaram as crianças. Não disseram nada ainda. Como você diz para 2 crianças de 5 e 7 anos que o pai está morto? A culpa me esmagou ainda mais. Não era só sobre mim e Pedro. Era sobre uma família destruída. Crianças órfãs. Uma mulher viúva. Tudo por causa de um momento de raiva. Um empurrão. Uma pedra. Ela vai querer justiça. Marcos continuou. Vai querer ver seu filho pagar. E honestamente, não posso culpá-la. Eu também não. Marcos se levantou. Bateu na porta. 2 policiais entraram. Leva ele para a cela. Amanhã cedo tem audiência. Me levantaram. Algemaram de novo. Caminhamos por corredores longos, portas de metal, grades, barulho de chaves, vozes, gritos ao longe. A cela era pequena, 3 metros por 3. Uma cama de concreto com colchão fino. Um vaso sanitário sem tampa. Uma pia. Uma pequena janela com grades grossas. Tiraram as algemas. Me empurraram para dentro. A porta se fechou com um som metálico que ecoou na minha alma. Fiquei ali parado, olhando ao redor. Era isso. Minha nova realidade. Pelo menos temporariamente. Talvez permanentemente. Sentei na cama. O colchão era duro. Cheirava a mofo. Mas eu estava cansado demais para me importar. Deitei. Olhei para o teto manchado. Tentei não pensar. Mas os pensamentos vinham mesmo assim. Pedro em alguma cela parecida. Assustado. Sozinho. Minha filha Carla, que ainda não sabia de nada. Meu filho Lucas. Como ia contar para eles? Como ia explicar? E a Ivone? Minha Ivone. Será que estava me vendo de onde estivesse? Será que estava decepcionada ou será que entendia? Será que ela teria feito diferente? Proteja nosso menino. Sussurrei para o nada. Ele vai precisar. Mais do que nunca. Não dormi naquela noite. Como poderia? O barulho era constante. Pessoas gritando, rindo, chorando, portas batendo, guardas passando. O lugar nunca silenciava completamente. E minha mente não parava. Repassava cada momento, cada decisão. Onde tinha errado? No momento em que decidi seguir Pedro? No momento em que vi o corpo e não liguei imediatamente para a polícia? No momento em que menti para o investigador? Ou tinha errado antes? Quando não percebi que meu filho estava sofrendo? Quando não criei um ambiente onde ele se sentisse seguro para me contar sobre sua sexualidade? Quando não prestei atenção suficiente depois que Ivone morreu? Um pai sempre se culpa. Sempre acha que podia ter feito mais. Sido melhor. Mais presente. Mais atento. Às 6 da manhã, acordaram todo mundo. Não que eu estivesse dormindo. Um guarda passou batendo nas grades com um cacetete. Bom dia, princesas. Hora de levantar. Me sentei. Meu corpo inteiro doía. Costas, pescoço, joelhos. Dormir naquele colchão era como dormir no chão. Trouxeram café da manhã. Um pão seco. Café aguado. Uma banana pequena. Coloquei na boca sem sentir o gosto. Engoli porque precisava. Não porque queria. Às 8h30, vieram me buscar. Audiência de custódia. Vamos. Me algemaram de novo. Levaram por corredores diferentes. Subimos escadas.
Chegamos em uma sala maior, mais limpa, com cadeiras de plástico enfileiradas. Pedro já estava lá, sentado, algemado também. Um advogado ao lado dele. Um homem de uns 50 anos. Terno cinza. Pasta de couro. Me sentaram do outro lado. Outro advogado se aproximou. Mais jovem. Terno preto. Parecia nervoso. Senhor Luiz, sou o Dr. André Campos. Fui designado para representá-lo. Designado? Quer dizer que não tenho escolha? O senhor pode contratar um particular se preferir, mas por enquanto sou seu defensor público. Ele abriu a pasta. Começou a explicar o processo. A audiência. O que o juiz ia perguntar. O que eu deveria responder. Ou não responder. Eu mal ouvia. Só olhava para Pedro. Ele também me olhava. Trocamos aquele olhar que só pai e filho trocam. Sem palavras, mas dizendo tudo. Vai ficar bem. Articulei silenciosamente. Ele balançou a cabeça. Não acreditava. Eu também não. Mas precisávamos fingir. A porta se abriu. De pé, meritíssimo juiz entrando. Todos levantaram. Um homem de uns 60 anos entrou. Toga preta, óculos de aro grosso, expressão severa. Sentou em uma cadeira elevada. Olhou para os papéis na frente dele. Depois olhou para nós. Audiência de custódia, caso número 3278/2025. O juiz falou com voz monótona. Réus Pedro Luiz Pereira e Luiz Roberto Pereira. Presentes os defensores. Presente o Ministério Público. Uma mulher de terno azul marinho estava sentada do outro lado. A promotora. Ela nos olhava com expressão dura, sem piedade. Vou ouvir primeiro o caso de Pedro Luiz Pereira. O juiz continuou. Acusado de homicídio culposo, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. O advogado de Pedro se levantou. Começou a falar, explicando as circunstâncias. O relacionamento secreto, a discussão, a queda acidental, o pânico, o medo. A promotora retrucou. Falou sobre premeditação, sobre o tempo que Pedro teve para fazer a coisa certa, sobre como ele escolheu repetidamente esconder ao invés de revelar. O juiz ouvia em silêncio. Anotava coisas. Às vezes interrompia com perguntas, técnicas, específicas. E a pedra onde a vítima bateu a cabeça. Foi examinada? Foi, meritíssimo. Peritos confirmaram presença de sangue compatível com a vítima. Também confirmaram que o ferimento é consistente com queda sobre objeto pontiagudo. E quanto à força do empurrão, há como determinar. Pelos depoimentos e pela reconstituição, parece ter sido um empurrão comum. Não excessivamente violento. Foi mais a má sorte da vítima tropeçar e cair exatamente sobre a pedra. O juiz olhou para Pedro. Senhor Pedro, tem algo a declarar? Pedro se levantou, tremendo. A voz saiu fraca. Eu não queria que ele morresse. Foi um acidente. Eu amava ele. E agora vivo todo dia com esse peso. Eu sei que errei. Sei que devia ter chamado a polícia. Mas entrei em pânico. E cada dia que passava ficava mais difícil voltar atrás. Por que escondeu o relacionamento? O juiz perguntou. Porque ele era casado, tinha família. E eu tinha medo de me assumir. De decepcionar meu pai, de ser julgado. O juiz assentiu. Anotou mais coisas. Vou decretar prisão preventiva, considerando a gravidade dos fatos e o risco de fuga. Senhor Pedro ficará detido até o julgamento. Pedro desabou na cadeira. Seu advogado colocou a mão no ombro dele. Sussurrou algo. Então o juiz olhou para mim. Agora o caso de Luiz Roberto Pereira, acusado de obstrução de justiça, favorecimento pessoal e falsidade ideológica. Meu advogado se levantou. Falou sobre como eu era um pai protetor, como tinha agido por amor, como não representava perigo à sociedade, como tinha raízes na comunidade, como merecia responder em liberdade. A promotora foi implacável. O réu mentiu deliberadamente para a polícia. Criou um álibi falso para o filho. Ajudou a esconder um crime grave. Prejudicou uma investigação. Atrasou que uma família pudesse fazer o luto apropriado. Isso não é amor paternal.
Isso é cumplicidade criminosa. O juiz me olhou. Senhor Luiz, o que tem a dizer? Me levantei. Minhas pernas tremiam. Meritíssimo. Minha voz saiu mais firme do que esperava. Sou pai há 35 anos. Criei 3 filhos. Sempre tentei fazer o certo. Ensinar valores, respeito, honestidade. Fiz uma pausa. Respirei fundo. Mas quando vi meu filho desesperado, quando ele me contou o que tinha acontecido, quando vi o medo nos olhos dele, eu não pensei como cidadão. Pensei como pai. E pais protegem seus filhos, mesmo quando erram. O juiz continuava me observando. Sem expressão. Sei que errei. Sei que devia ter chamado a polícia. Mas naquele momento, tudo o que conseguia pensar era em proteger meu menino. Do jeito que sempre protegi. A vida inteira. Mesmo sabendo que estava cometendo um crime. Mesmo sabendo. Porque o amor de pai não obedece leis. Não calcula consequências. Apenas protege. Silêncio. Pesado. A promotora se levantou. Meritíssimo. Esse tipo de argumento emocional não pode ser aceito. Se permitirmos que pais escondam crimes de filhos em nome do amor, qual será o próximo passo? Onde traçamos a linha? O réu tomou decisões conscientes e deliberadas. Repetidamente. Merece ser responsabilizado. O juiz assentiu. Pensou por um longo momento. Senhor Luiz, apesar de entender suas motivações, não posso ignorar a gravidade de suas ações. No entanto, considerando sua idade, sua saúde, suas raízes na comunidade e o fato de não ter antecedentes criminais, vou conceder liberdade provisória. Meu coração pulou. Com medidas cautelares. O senhor não pode sair da cidade. Deve se apresentar mensalmente na delegacia. Não pode ter contato com testemunhas. E deve usar tornozeleira eletrônica. Sim, meritíssimo. Aceito todas as condições. Audiência encerrada. A batida do martelo ecoou na sala. Olhei para Pedro. Ele também me olhava. Nos seus olhos vi alívio misturado com tristeza. Alívio porque pelo menos eu não ia ficar preso. Tristeza porque ele sim. Levaram ele primeiro. Algemaram, começaram a sair. Pai, ele gritou, cuida de você, por favor. Eu cuido, você também, a gente se vê em breve. Mais uma mentira. Não sabia quando ia vê-lo de novo, mas precisava dizer. A porta se fechou. Ele sumiu. Um oficial veio até mim. Colocou a tornozeleira. Explicou como funcionava. O que podia e não podia fazer. Onde eram os limites do meu perímetro. Assinei mais papéis. Pegaram minhas digitais, tiraram foto. Tudo para o registro. Às 11 da manhã, finalmente me liberaram. Saí pela porta da frente da delegacia. A luz do sol me cegou. Fazia menos de 24 horas que tinha sido preso. Mas parecia uma eternidade. A rua estava movimentada. Carros, pessoas. Vida normal acontecendo. Como se meu mundo não tivesse desmoronado. Não tinha dinheiro. Não tinha telefone. Tinham confiscado tudo quando me prenderam. Precisava ir até a delegacia buscar meus pertences. Mas não queria voltar lá. Não ainda. Precisava respirar, pensar, processar tudo. Comecei a caminhar, sem direção, apenas andando, quarteirão após quarteirão. As pessoas passavam por mim sem olhar. Ninguém sabia. Ninguém via um homem que tinha acabado de sair da cadeia. Viam apenas um velho caminhando. Cheguei em uma praça. Sentei em um banco. Uma árvore grande dava sombra. Crianças brincavam em um parquinho. Mães conversavam. Cachorros corriam soltos. Tudo tão normal, tão comum, enquanto minha vida era qualquer coisa menos normal. Quanto tempo fiquei ali? Não sei. Talvez 1 hora, talvez 2. Apenas olhando, pensando. Pensei em como tudo tinha mudado tão rápido. 1 semana atrás, eu era apenas um aposentado comum, tomando meus remédios, assistindo televisão, reclamando do calor. Agora era um criminoso condenado esperando julgamento. E Pedro, meu menino, preso, em uma cela, sozinho, assustado, esperando um julgamento que poderia tirar os melhores anos de sua vida. Meu celular. Precisava buscar meu celular. Ligar para Carla, para Lucas.
Contar antes que descobrissem pela televisão ou internet. Notícia dessa se espalhava rápido. Levantei. Voltei caminhando para a delegacia. Demorou quase 1 hora. Minhas pernas doíam. Meus joelhos reclamavam. Mas continuei. Na delegacia pedi meus pertences. A atendente verificou no sistema. Mandou esperar. 40 minutos depois trouxeram uma sacola plástica com meus objetos. Carteira, chaves, celular, relógio. Liguei o celular. 37 mensagens não lidas. 23 chamadas perdidas. A maioria da Carla e do Lucas. Alguns vizinhos. Dona Creuza. Outras pessoas. Já sabiam. Claro que sabiam. Saí da delegacia de novo. Procurei um lugar quieto. Um canto afastado. Liguei para Carla. Ela atendeu no primeiro toque. Pai! Meu Deus, pai! O que está acontecendo? Vi na internet sobre o Pedro, sobre você. É verdade? Diz que não é verdade. Carla, filha, calma. Respira. Como vou ficar calma? Meu irmão está preso. Você foi preso. O que aconteceu? O que o Pedro fez? Contei. Do começo ao fim. Tudo. Ela chorou, gritou, ficou em silêncio. Depois chorou mais. Como isso pôde acontecer? Como o Pedro... Ele matou alguém? Foi um acidente, Carla. Um acidente terrível. Mas um acidente. E você escondeu. Por que você escondeu, pai? Por que não ligou para a polícia? Porque ele é meu filho. E eu quis protegê-lo. Protegeu? Pai, você arruinou tudo. Se tivesse ligado logo no início, seria diferente. Mas você mentiu. Escondeu. Ela tinha razão, completa razão. Eu sei, filha, sei que errei. Mas não posso voltar atrás. Só posso seguir em frente agora. E o que vai acontecer? Com você? Com o Pedro? Eu vou responder em liberdade, com tornozeleira. O Pedro fica preso até o julgamento. Pode demorar meses. Eu preciso ir aí, preciso ver vocês. Não precisa largar tudo e... Preciso sim. Vocês são minha família. Vou pedir férias. Vou arranjar um jeito. Chego aí em 2 dias. Carla, não discute comigo, pai. Vou para aí e ponto final. Ela desligou. Liguei para Lucas. A conversa foi parecida. Choque, raiva, descrença. Depois a decisão de vir também. Vou falar com minha chefe. Vou trabalhar remoto por um tempo. Você precisa de ajuda. O Pedro precisa. Não quero atrapalhar suas vidas. Tarde demais. Já está atrapalhada. Agora é gerenciar os danos. Ele também desligou. Fiquei ali parado. Meus 2 filhos mais velhos largando tudo para me ajudar. Para ajudar o Pedro. Família. No final era só isso que tínhamos. Peguei um ônibus. Voltei para casa. A viagem levou 1 hora. Tempo suficiente para ver como as pessoas me olhavam. Algumas com curiosidade, outras com desprezo. A tornozeleira era visível. Marcava-me. Desci no ponto perto de casa. Caminhei as 2 quadras finais. Quando cheguei na minha rua, vi que tinha um carro de reportagem parado em frente à casa. Uma repórter com microfone. Um cinegrafista. Tentei passar direto, entrar rápido. Senhor Luiz Pereira, pode falar conosco? Como está se sentindo? Tem algo a declarar sobre o caso? Sem comentários. Disse enquanto tentava abrir o portão. É verdade que seu filho mantinha um relacionamento secreto com a vítima? É verdade que o senhor ajudou a esconder o corpo? Eu disse sem comentários. Entrei. Fechei o portão. Ela continuava gritando perguntas. O cinegrafista filmando tudo. Entrei em casa. Tranquei a porta. Fechei todas as cortinas. A casa estava como tinha deixado. Meu café pela metade na mesa. A televisão desligada. Mas parecia diferente. Mais vazia. Mais fria. Como se soubesse que algo terrível tinha acontecido aqui. Fui até meu quarto. Deitei na cama. Finalmente. Uma cama de verdade. Travesseiro macio. Cobertor limpo. Fechei os olhos. E dormi. Pela primeira vez em dias. Um sono pesado. Sem sonhos. Apenas escuridão. Acordei às 7 da noite. Escuro lá fora. A casa silenciosa. Por um momento esqueci onde estava, o que tinha acontecido. Achei que ia ouvir Pedro na cozinha.
preparando o jantar, como sempre fazia, mas então lembrei. E o peso voltou. Levantei. Fui até a cozinha. Abri a geladeira. Vazia. Pedro sempre fazia as compras. Sempre mantinha tudo abastecido. Agora havia apenas meio litro de leite vencido, uma cenoura murcha e uma garrafa de molho de tomate pela metade. Não tinha fome de qualquer forma. Fechei a geladeira. Enchi um copo de água. Tomei meus remédios. Tinha esquecido de tomar pela manhã. E o da noite anterior. Minha pressão devia estar nas alturas. O telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Senhor Luiz? Aqui é Fernanda Alves, do jornal Estado de hoje. Gostaríamos de fazer uma entrevista exclusiva sobre o caso. Pagar por isso. Bom dinheiro. Não estou interessado. Mas, senhor, é uma oportunidade de contar seu lado da história. De fazer as pessoas entenderem. Eu disse que não estou interessado. Desliguei. Bloqueei o número. O telefone tocou de novo. Outro número. Outra repórter. Outro jornal. Mesma oferta. Mesma resposta. Desliguei o telefone. Não aguentava mais. Olhei pela janela da sala. A repórter tinha ido embora. Mas havia vizinhos do outro lado da rua. Conversando. Olhando para minha casa. Apontando. Dona Creuza estava ali. A vizinha fofoqueira. A que tinha visto Pedro cavando. A que tinha contado para a polícia. Ela me viu na janela. Desviou o olhar. Fingiu que não me viu. Fechei a cortina. Fui até o quarto do Pedro. Abri a porta devagar. Como se ele pudesse estar ali. Dormindo. Como se nada tivesse acontecido. Mas o quarto estava vazio. A cama arrumada. Algumas roupas jogadas na cadeira. Tênis no canto. Pôsteres de bandas na parede. Tudo como ele tinha deixado. Me sentei na cama dele. Peguei o travesseiro. Ainda cheirava a ele. Aquele cheiro de sabonete e shampoo que ele usava. Chorei. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Chorei de verdade. Soluçando, tremendo, deixando tudo sair. Chorei pelo meu filho. Pela vida dele destruída. Pela prisão. Pelo futuro incerto. Chorei por Juliano. Um homem que eu mal conhecia. Mas que tinha morrido jovem demais. Que tinha deixado filhos, uma esposa, uma vida interrompida. Chorei por mim, pelas escolhas erradas, pelas mentiras, pela velhice que chegaria atrás das grades, talvez. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois fiquei ali deitado, na cama do meu filho, olhando para o teto, pensando em como consertar algo que parecia impossível de consertar. O celular vibrou. Uma mensagem. Do advogado, Dr. André Campos. Senhor. Luiz, podemos conversar amanhã? Precisamos discutir a estratégia de defesa. 10 horas no meu escritório. Confirma? Respondi. Confirmo. Pelo menos tinha isso. Um advogado. Alguém tentando me ajudar. Mesmo que fosse apenas por ser designado pelo Estado. Passei a noite toda acordado. De novo. Assistindo televisão no volume mínimo. Noticiários. Filmes velhos. Qualquer coisa para não ficar sozinho com meus pensamentos. Às 3 da manhã, o horário de sempre. Meu corpo despertou querendo água. Hábito de anos. Fui até a cozinha. Bebi direto da torneira. Olhei pela janela dos fundos. Para o quintal. A fita amarela da polícia ainda estava lá. Marcando o local onde estava o corpo. Onde agora não havia nada além de terra revolvida. Aquele lugar nunca mais seria o mesmo. Toda vez que olhasse, veria isso. Lembraria de tudo. Voltei para a sala. Deitei no sofá. Finalmente, próximo das 5, o sono veio. Acordei com batidas na porta. Alto. Insistente. Olhei o relógio. 8 da manhã. Levantei cambaleando, ainda meio dormindo. Abri a porta. Era o Lucas. Meu filho mais velho. Mala na mão. Olheiras fundas. Barba por fazer. Oi, pai. Nos abraçamos. Forte. Longo. Ele era mais alto que eu agora. Mais forte. Mas naquele abraço, éramos apenas pai e filho precisando um do outro. Entrei no primeiro voo que consegui. Ele disse enquanto entrava. Larguei tudo. Vim direto do aeroporto. Não precisava. Claro que precisava. Ele largou a mala. Olhou ao redor. Cadê o Pedro? Preso.
Prisão preventiva. Fica lá até o julgamento. Lucas passou a mão pelo cabelo. Um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. Como ele está? Destruído, assustado, mas vivo. E você? Como você está? Sobrevivendo. É tudo que posso fazer agora. Lucas caminhou até a janela. Viu a fita amarela. Foi ali? Foi. Meu Deus. Ele se virou para mim. Pai, por quê? Por que você não me ligou? Na hora que descobriu. Eu poderia ter ajudado. Poderia ter. E não havia nada que você pudesse fazer. Estava em São Paulo, com sua vida, seu trabalho, sua família. Vocês são minha família. Minha primeira família. Ele estava certo. Mas no desespero do momento não pensei nisso. Pensei apenas em proteger Pedro, do jeito que conseguisse. Me desculpa. Falei baixinho. Por tudo. Por ter falhado. Como pai. Como pessoa. Lucas veio até mim. Segurou meus ombros. Você não falhou. Você fez o que achou certo no momento. Errado? Sim. Mas com boas intenções. E agora a gente resolve juntos. Não sei se tem como resolver. Sempre tem um jeito. Queria acreditar nele. Na esperança nos olhos dele. Mas tinha visto demais. Sabia demais. Lucas fez café. Preparou algo para comer. Pão com manteiga. Ovos mexidos. Comida simples. Mas foi a primeira refeição decente que tive em dias. Comemos em silêncio. Cada um perdido em seus próprios pensamentos. O café estava forte. Do jeito que Lucas sempre fazia. Me lembrou de quando ele morava aqui. Quando acordava cedo para estudar. Sempre com uma xícara de café preto nas mãos. A Carla chega amanhã. Ele disse finalmente. Conversamos ontem à noite. Ela conseguiu trocar os plantões. Vocês não precisam largar tudo por causa disso. Pai, para. Lucas me olhou sério. Somos família. É isso que família faz. Apoia. Mesmo quando a merda acontece. Especialmente quando a merda acontece. Ele tinha razão. Mas a culpa me consumia mesmo assim. Tenho reunião com meu advogado às 10. Falei. Preciso discutir a defesa. Vou com você. Não precisa. Vou. Ponto final. Às 9h30 saímos. Lucas dirigia meu carro. Percorreu as ruas da cidade que conhecia desde criança. Mas agora olhava tudo diferente. Com os olhos de quem voltou para um lugar que não era mais totalmente seu. O escritório do Dr. André Campos ficava no centro. Um prédio antigo de 3 andares. Subimos pelas escadas. O elevador estava quebrado. A recepção era simples. 2 cadeiras, uma mesa. Uma recepcionista que parecia entediada. Nos mandou sentar, esperar. 15 minutos depois, o Dr. André saiu. Senhor Luiz, pontual, gosto disso. Ele apertou minha mão. Depois olhou para Lucas. Você é? Lucas, filho dele. Entendo, podem entrar. O escritório era pequeno, apertado. Pilhas de processos por todo lado. Uma mesa velha. Cadeiras desconfortáveis. Um ventilador barulhento tentando combater o calor. Desculpem a bagunça. André disse enquanto tirava alguns processos das cadeiras para a gente sentar. Defensoria Pública não tem muito orçamento para luxo. Sentamos. Ele abriu uma pasta grossa com meu nome. Bem, Sr. Luiz, vou ser direto. Sua situação é complicada. Muito complicada. Eu sei. O Ministério Público está pedindo 3 anos de prisão. Obstrução de justiça é crime grave. E você mentiu repetidamente. Para a polícia, em depoimento, criou álibi falso. Lucas se mexeu na cadeira. Desconfortável. Mas há atenuantes. André continuou. Você é réu primário, tem mais de 60 anos, tem problemas de saúde, agiu por motivo nobre mesmo que errado. Isso conta. Quanto conta? Perguntei. O suficiente para possivelmente reduzir a pena. Talvez para 1 ano. Talvez pena alternativa. Depende do juiz. E o Pedro? Lucas perguntou. Qual a situação do meu irmão? André suspirou. Mais pesado. Pior. Muito pior. Homicídio culposo com agravantes. Ocultação de cadáver. Falsidade. O MP está pedindo 12 anos. 12 anos. O número me acertou como um soco. 12 anos? Repeti. Mal conseguia processar. Mas foi um acidente. Foi.
Mas ele escondeu. E continuou escondendo. Por dias. Isso muda tudo. Se tivesse ligado imediatamente, seria diferente. Talvez 2, 3 anos com pena alternativa. Mas agora, não tem nada que possamos fazer? Lucas se inclinou para a frente. Alguma estratégia? Algum precedente? Tem. Vamos alegar legítima defesa emocional. Pânico. Estado de choque. Vamos trazer psicólogos para atestar o estado mental dele. Vamos mostrar que foi um momento de loucura temporária. Que ele não é criminoso. Apenas um homem assustado. Vai funcionar? Honestamente, não sei. Depende do juiz. Do júri se for a júri popular. Da pressão da mídia, da família da vítima. A família. Murmurei. Como está minha esposa? Os filhos? André folheou alguns papéis. A Amanda, esposa do Juliano, está devastada. Contratou advogados. Vai estar presente em todos os atos do processo. Vai brigar por justiça, pelos filhos. Está falando com a imprensa, contando como o marido era bom, como as crianças perguntam por ele todo dia. A culpa voltou. Mais pesada ainda. E vai ter direito à reparação? Lucas perguntou. Financeira? Provavelmente, se o Pedro for condenado, ela pode entrar com ação de indenização, por danos morais, materiais, perda de sustento. Pode ser muito dinheiro. Quanto? Centenas de milhares. Talvez milhões, dependendo do juiz. Meu irmão não tem esse dinheiro. Ninguém aqui tem, André disse simplesmente. Mas é o que é. Consequências. Ficamos em silêncio por um momento. O ventilador rangendo. Papéis voando levemente com o vento artificial. Quando é o julgamento? Perguntei. Ainda não foi marcado. Tem que passar pela instrução primeiro. Ouvir testemunhas, peritos. Provavelmente só no final do ano. Talvez ano que vem. E o Pedro fica preso esse tempo todo? A menos que consigamos reverter a prisão preventiva. Vamos entrar com habeas corpus, alegar que ele não representa perigo, que tem residência fixa, família, trabalho, mas não prometo nada. Posso visitá-lo? Perguntei. Na prisão? Pode, mas tem que agendar e tem restrições. Não pode levar nada. Revista completa. É humilhante, mas é o protocolo. Não me importo. Quero ver meu filho. André anotou algo. Passou um papel para mim. Esse é o endereço do presídio. Esse é o telefone para agendar visita. Normalmente é aos sábados e domingos. 2 horas por visita. Peguei o papel. Dobrei. Guardei no bolso como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mais alguma coisa? André olhou para o relógio. Tenho outra audiência em 20 minutos. Uma coisa, Lucas falou. Posso contratar um advogado particular? Para o meu pai? Para o Pedro? Pode. Mas vai custar caro. Muito caro. Não importa. Quero o melhor. Para os dois. André sorriu levemente. Sem alegria. O melhor custa em torno de 50, 60 mil reais. Por réu. E não garante nada. Justiça não é comprada. É negociada. Lucas assentiu. Já esperava algo assim. Vou pesquisar. Vou encontrar alguém bom. Saímos do escritório. Descemos as escadas, entramos no carro. Você não precisa gastar esse dinheiro. Falei enquanto ele ligava o motor. É muito. É o que tenho. Economizei bem esses anos. E para que serve dinheiro se não for para ajudar quem a gente ama? Mas sua esposa, seus planos, a casa que vocês queriam comprar. A casa pode esperar. Vocês não podem. Dirigimos em silêncio de volta para casa. Quando chegamos, tinha outro carro estacionado na frente. Uma mulher estava parada no portão. 30 e poucos anos. Cabelo preso. Roupas simples, mas bem cuidadas. Quando me viu, ela caminhou em nossa direção. Senhor Luiz. Sim? Ela olhou para mim. E nos olhos dela vi dor. Profunda. Insuportável. Sou Amanda, esposa do Juliano. O mundo parou de novo. Lucas saiu do carro. Ficou ao meu lado, protetor. Amanda, consegui dizer. Eu sinto muito, muito mesmo. Sente. A voz dela estava controlada, mas tremendo nas bordas. Você sente muito? Sim, pelo que aconteceu, pela perda, pelo... Você ajudou a esconder meu marido. Agora a voz saiu mais alta. Você mentiu.
Você fez meus filhos ficarem dias sem saber onde estava o pai deles. Você acha que sinto muito resolve alguma coisa? Não resolve. Eu sei, nada resolve. Mas é tudo o que posso oferecer. Eu quero justiça. Quero que seu filho pague. Quero que você pague. Quero que vocês dois apodreçam na cadeia por tirarem o pai dos meus filhos. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Raiva e dor misturadas. Meus meninos perguntam por ele todo dia. Onde está o papai? Quando o papai volta? O que eu falo? Como eu explico que o papai nunca mais volta porque foi morto e enterrado como um cachorro? Cada palavra era uma facada. Foi um acidente, disse fracamente. Pedro não queria. Não queria? Ela gritou agora. Então por que escondeu? Por que mentiu? Por que não ligou para a ambulância? Por que quis? Por que pensou nele mesmo? E você também. Vocês dois são monstros. Lucas deu um passo à frente. Senhora, entendo sua dor. Mas insultos não vão. Não me diga o que vai ou não vai fazer nada. Você não entende merda nenhuma. Você não perdeu ninguém. Você ainda tem seu pai, seu irmão. Eu perdi meu marido. Meus filhos perderam o pai. Ela estava certa. Completamente certa. Meus advogados vão destruir vocês, continuou. No processo criminal, no civil. Vou tomar tudo o que vocês têm. Essa casa, esse carro, tudo. Até vocês sentirem uma fração da dor que eu sinto. Eu entendo. Falei baixinho. E aceito. Faça o que precisa fazer. Busque sua justiça, merece isso. Ela me encarou, procurando algo nos meus olhos. Raiva, talvez. Desculpas, não sei. Ele era um bom homem, disse finalmente, voz quebrando. Tinha problemas, como todo mundo, mas era um bom pai, um bom marido, e agora está morto. Eu sei e sinto muito não poder fazer nada para mudar isso. Não pode mesmo. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas vai pagar. Os dois vão. Ela voltou para o carro. Entrou. Ficou ali sentada por um momento, chorando. Depois ligou o motor e foi embora. Lucas e eu ficamos parados no meio da rua, sem saber o que dizer, o que fazer. Vamos entrar, ele disse finalmente. Entramos. Fechamos a porta. Nos sentamos na sala, em silêncio. Ela está certa. Falei depois de um tempo. Nós somos monstros. Não são. São pessoas que cometeram erros, grandes erros, mas não monstros. Qual a diferença? Lucas não respondeu, porque não havia resposta. O telefone tocou. Peguei. Era Carla. Pai, estou no aeroporto. Chego em 3 horas. Alguém pode me buscar? Lucas está aqui. Ele busca você. Ótimo. Até daqui a pouco. Te amo. Também te amo, filha. Desliguei. Preciso buscar a Carla. Lucas disse. Você fica bem aqui sozinho? Fico, vá. Ela precisa de você. Ele saiu. Ouvi o carro indo embora. E fiquei sozinho de novo. Caminhei até o quarto do Pedro. Deitei na cama dele de novo. Fechei os olhos. Tentei sentir sua presença. Lembrar dos momentos bons. Antes de tudo desmoronar. Lembrei de quando ele era pequeno. 5, 6 anos. Como ria quando eu o jogava para cima. Como corria para me abraçar quando chegava do trabalho. Como segurava minha mão quando atravessávamos a rua. Onde aquele menino tinha ido? Quando ele se transformou nesse homem atormentado que matou alguém por acidente e não conseguiu lidar com a culpa? Ou eu que tinha falhado? Não visto os sinais? Não criado um ambiente onde ele se sentisse seguro para me contar tudo? Pais sempre se culpam. Sempre acham que podiam ter feito mais. Sido melhor. Mais presente. E talvez seja verdade. Talvez eu pudesse. Devesse. Mas não podia mais voltar. Só podia seguir em frente. E tentar minimizar os danos. O celular vibrou. Mensagem do André, o advogado. Habeas corpus negado. Pedro continua preso. Desculpe. Fechei os olhos. A esperança que ainda havia morrendo um pouco mais. Outro vibrar. Outra mensagem. Número desconhecido. Seu filho é um assassino. Você também. Merecem morrer. Bloqueei o número, mas logo veio outro. E outro. Mensagens de ódio. De pessoas que não me conheciam, mas que me julgavam, me condenavam.
Desliguei o telefone. Joguei no canto. Não aguentava mais. Fiquei ali deitado. Sem dormir. Apenas existindo. Esperando o tempo passar. Esperando que de alguma forma tudo melhorasse. Sabendo que não ia. 3 horas depois, ouvi o carro voltando. Vozes. Lucas. E Carla. Levantei. Arrumei a roupa. Fui até a sala. Carla estava ali. Minha filha. 30 anos. Cabelos longos, olhos iguais aos da mãe. Quando me viu, largou a mala e correu para me abraçar. Pai! Ela chorava. Meu Deus, pai! Segurei ela forte. Minha menina. Sempre seria minha menina. Não importa quantos anos tivesse. Está tudo bem? Menti. Vai ficar tudo bem. Como pode falar isso? Nada está bem. Tudo está destruído. Eu sei, filha. Eu sei. Ficamos ali abraçados. Por quanto tempo, não sei. Apenas pai e filha tentando encontrar conforto um no outro. Depois sentamos todos na sala. Lucas, Carla e eu. Como fazíamos quando eram crianças. Quando discutíamos problemas de escola, namoros, planos de futuro. Mas agora discutíamos crimes, prisão, julgamentos. Visitei 3 advogados hoje, Lucas disse. Enquanto ia buscar a Carla, todos topariam pegar o caso. Mas é caro, muito caro. Quanto? Carla perguntou. 100 mil reais, no total, 50 para cada um, e não garante nada. Eu ajudo, Carla disse imediatamente. Tenho economias, posso contribuir com uns 20 mil. Não, falei. Vocês não vão gastar suas economias com isso. Pai, não seja orgulhoso. Lucas retrucou. Você precisa de ajuda. O Pedro precisa. Aceite. Mas é dinheiro de vocês. Para suas vidas, seus futuros. E você e o Pedro não são nosso futuro? Carla olhou para mim. Somos uma família. Famílias se ajudam. Vi a Ivone neles. A força dela, a determinação, o amor incondicional. Está bem, cedi. Mas vou pagar de volta, de alguma forma. Um dia. Não precisa, Lucas disse. Só precisa ficar bem. Os dois. Ficamos conversando até tarde, planejando. Os advogados, a defesa, as visitas à prisão, como lidar com a mídia, com os vizinhos, com a família da vítima. Às 11 da noite todos fomos dormir. Carla no quarto dela de infância. Lucas no quarto de hóspedes. Eu no meu. Mas de novo não consegui dormir. Fiquei olhando para o lado vazio da cama. Onde Ivone dormia. Onde passamos 33 anos dividindo cobertores, sonhos, medos. Me ajuda, amor. Sussurrei para o vazio. Não sei o que fazer. Não sei como salvar nosso menino. Mas só havia silêncio. A morte é assim. Final. Sem respostas. Sem consolação. Fechei os olhos. E esperei o amanhecer chegar. Sábado. Dia de visita. Acordei às 5 da manhã. Ansioso. Nervoso. Ia ver Pedro. Finalmente. Me arrumei com cuidado. Roupa simples. Sem metal. Sem objetos no bolso. Tinha pesquisado as regras. Sabia o que podia e não podia levar. Lucas e Carla acordaram também. Íamos juntos. Os 3. Saímos às 6. A prisão ficava a 40 minutos de distância. Chegamos às 7. Já tinha uma fila enorme, famílias esperando, mulheres, crianças, idosos. Todos com a mesma expressão, tristeza, resignação. Entramos na fila, esperamos. Meia hora, 1 hora. Finalmente começaram a chamar. A revista foi humilhante. Como André tinha avisado, tiveram que tirar sapatos, cintos. Passamos por detectores de metal. Revistaram bolsas. Fizeram perguntas. Mas aguentei, por Pedro. Aguentaria qualquer coisa. Finalmente nos deixaram entrar. Um salão grande. Mesas e cadeiras de plástico. Guardas por toda parte. Barulho, conversas, choro de bebês. E então vi ele. Pedro. Do outro lado. Usando o uniforme cinza, mais magro, mais pálido. Olheiras fundas. Quando nos viu, seu rosto se iluminou e desmoronou ao mesmo tempo. Viemos até a mesa designada. Sentamos. Ele sentou do outro lado. Oi, disse simplesmente. Voz rouca. Oi, filho, respondi, tentando não chorar. Oi, mano. Carla limpou as lágrimas. Oi, Pedro.
Lucas forçou um sorriso. Ficamos ali, os quatro, apenas olhando uns para os outros, sem saber por onde começar. Como você está? Perguntei finalmente. Sobrevivendo, é tudo. Estão te tratando bem? Bem quanto podem. Não é férias, mas não é tortura. Contratamos advogados novos, Lucas disse. Os melhores, vão brigar por você. Obrigado, mas não sei se vai adiantar. Vai. Carla segurou a mão dele sobre a mesa. O guarda olhou, mas não interferiu. Você vai sair disso. Vai voltar para casa. Vai ficar tudo bem. Pedro sorriu tristemente. Sempre foi otimista demais, Carla. E você sempre foi pessimista demais. Conversamos sobre coisas pequenas, tentando manter a normalidade. Como estava a comida, se ele dormia bem, se tinha feito amigos. Mas a verdade grande pairava sobre tudo. Ele estava preso. Ia ser julgado. Podia passar anos ali. Muito rápido, as 2 horas passaram. Um guarda anunciou o fim das visitas. Já? Pedro olhou ao redor. Desespero nos olhos. Já acabou? Voltamos semana que vem, prometi. E toda semana depois disso. Não vamos te abandonar. Eu sei. Ele levantou. Eu sei, pai. Obrigado por tudo, por estarem aqui, por não desistirem de mim. Nunca vamos desistir. Carla abraçou ele. Forte. Nunca. Lucas abraçou também. Depois eu. Segurei meu filho. Senti ele tremendo, tentando ser forte, falhando. Eu te amo. Sussurrei no ouvido dele. Sempre vou te amar, não importa o que aconteça. Também te amo, pai. Os guardas separaram a gente. Levaram Pedro de volta. Ele olhou para trás uma última vez. Acenou. Desapareceu por uma porta de metal. E ficamos ali. 3 pessoas destruídas, tentando juntar os pedaços de uma família quebrada. Voltamos para o carro em silêncio. A viagem de volta foi longa, pesada. Quando chegamos em casa, Carla foi direto para o quarto, chorando. Lucas foi atrás dela, consolar. Eu fui para o quintal. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Caminhei até os fundos, até o lugar. A terra ainda estava revolvida, diferente, marcada para sempre pelo que aconteceu aqui. A pedra branca da Ivone ainda estava lá, manchada, testemunha silenciosa. Me ajoelhei, toquei a terra, e pela primeira vez falei com Juliano, o homem que eu nunca conheci, mas que mudou tudo. Sinto muito, disse para a terra, para o ar, para onde quer que ele estivesse. Pelo que aconteceu, pelo que fizemos, por não poder mudar nada. O vento soprou, folhas caíram, a vida continuando. E eu fiquei ali, um velho de joelhos na terra, carregando culpa, remorso, e um amor por seu filho que nenhuma prisão, nenhum julgamento, nenhuma condenação jamais poderia apagar. Porque no fim, era só isso. Amor. Errado talvez, destrutivo talvez, mas amor. E teria que ser suficiente, porque era tudo o que restava.